Vem descobrir o que eu li e larguei em maio. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alicia, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Mais um mês e com ele mais um vídeo de atualizações das minhas leituras que aconteceram no último mês, nesse caso, o mês de maio de 2025. E agora de verdade sobre o último mês, né? Porque o vídeo anterior eu até gravei ele em maio, mas ele só saiu em junho. Demorou muito de sair, mas é porque aconteceram muitas coisas, acabou que ele foi um pouco mais pra frente, acabou saindo em junho, mas o vídeo de maio realmente está saindo em junho, como deve ser. Agora em maio eu li um pouco mais do que eu li em abril, coisa que se não tivesse acontecido estaria tudo bem, assim como eu falei no vídeo anterior. Aquele vídeo na verdade foi mais um lembrete pra vocês, né? De que tá tudo bem, mesmo que você não leia tanto durante um mês. Não é uma competição, é pra ser divertido. Então, se você gosta desse quadro onde eu conto pra vocês sobre as minhas atualizações de leitura, tudo que eu li, tudo que eu abandonei, deixa gostei aqui embaixo agora mesmo e considere se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo mais que sair. E como sempre também, não esqueça de clicar no sininho de notificações, porque assim você garante que vai sempre receber os vídeos novos. Enfim, bora nessa! No final de maio... Não, no começo de maio. No começo de maio, eu finalizei a leitura de O Dente de Leão, Onipresente, de Leonardo Torre, que é o primeiro livro da trilogia de livros O Dente de Leão. Eu li esse livro mais em abril do que em maio. Na verdade, ficou meio que dividido, né? Eu li ele bastante em abril, e no início de maio eu li bastante dele também. Foi meio que distribuído. É porque, em relação à comparação de tempo, parece que foi mais em abril, mas não foi não. Eu li mais ou menos a mesma quantidade nos 2 meses. Ele é um livro grande de 463 páginas. E é uma história que mistura distopia com realismo fantástico, onde a gente vai conhecer, né, onde eu conheci Doug, que parece ser só um cara comum, mas na verdade Doug é um singular, que é o nome dado às pessoas que têm poderes nesse universo. Mas os singulares são proibidos de existir e é por isso que Doug precisa se esconder, assim como demais singulares. Mas ele sabe que não tá sozinho, porque ele tem um grupo de amigos que se encontram num clube secreto para saber se estão bem e em segurança. E tudo parecia tranquilo até que um desses amigos, o melhor amigo de Doug, que faz parte desse clube, desaparece. Ao mesmo tempo que estão acontecendo muitas coisas estranhas e caóticas pela cidade. E ao que parece, uma coisa tem a ver demais com a outra. Essa foi uma leitura que eu gostei bastante, mesmo que em alguns momentos ela tenha se mostrado um pouquinho confusa, coisa que a própria história já se explica, o que é muito legal. Então assim, foi tipo, isso aqui tá um pouco estranho, tá um pouco confuso, mas aí veio uma reviravoltinha lá que a própria história se explica e eu ainda dei risada sozinha pensando, ah tá, ok, entendi. Então isso é uma coisa que se justifica. E outro ponto também que eu acho importante destacar é que tem algumas coisas que eu achei que foram um pouquinho longas demais para algumas cenas, que eu acho que não tinha necessidade. Isso de vez em quando acontece em algumas histórias, é normal, eu já falei isso com vocês até sobre Rádio Silêncio, por exemplo. Rádio Silêncio é um livro que eu facilmente cortaria em umas 100 páginas. E por essa ser uma história que tem um pouco mais de complexidade, né? Ela tem cenas de ação, ela tem cenas de mistério, ela tem os mistérios rondando sobre ela, né? Aqui é uma história que tem investigação também. Eu sinto que não tinha necessidade de algumas cenas que eu, na verdade, não a cena em si, mas o prolongamento dessa cena. No entanto, isso não atrapalhou nada a minha leitura, ainda assim foi uma leitura muito agradável. Eu gostei de ler dessa história e pra mim eu fui com 4 estrelas. E se você quer conhecer mais do Dente de Leão, tem um vídeo sobre ela aqui no canal, link na descrição. E claramente que sem spoilers, assim como todos os vídeos aqui do canal. Em seguida a essa história eu comecei a ler O Fim do Mundo Entre Nós, de Helena Vieira, que foi a história escolhida para lermos no Clube do Livro Ticket Literário, que é o meu clube do livro gratuito para quem quiser participar. Link para quem quer participar tá aqui na descrição, tá? Mas eu acabei deixando essa história de lado um momento, porque eu ia começar a ler Os Dois Amores de Hugo Flores, eu já estava querendo ler. E eu vi que Os Dois Amores de Hugo Flores estava para ser lançado em breve, no caso em maio mesmo. Então eu comecei a ler Os Dois Amores de Hugo Flores em e-book e fiquei ainda mais motivada a ler porque eu recebi o exemplar físico dele também, porque eu sou parceira da Companhia das Letras esse ano. Então eu já tava lendo em e-book e fiquei mais empolgada ainda porque eu recebi o físico e eu sou o tipo de pessoa que gosta mais de ler livros físicos. Aí pronto, né? Continuei lendo Os Dois Amores de Hugo Flores, de Felipe Fagundes, que é uma história de comédia. E nessa história de 352 páginas eu conheci Hugo Flores, que é um cara gay que vem lá de Fiofó do Oeste.
interior do Rio de Janeiro. Ou seja, Hugo tá ainda mais na busca de conquistar o seu lugar no mundo. E é por isso também que ele é totalmente apaixonado pelo seu trabalho. Mas vai ter que dividir a atenção com outra pessoa que chegou na sua vida, João Bastos, que vai despertar no coração de Hugo novos sentimentos que ele nunca tinha sentido antes por outra pessoa. Ele já sabia que ela era gay, mas ele nunca tinha sentido esses sentimentos intensos. E é um conflito muito grande porque, diferente de Hugo, João parece não levar o trabalho tão a sério assim. Essa foi uma história extremamente divertida de ler. Eu não me lembro da última vez que eu gargalhei tanto com uma história. Eu acho que eu nunca cheguei a ler uma história de comédia de fato. Eu sempre li histórias que tinham doses de comédia, mas nunca foram de comédia exatamente. Então eu gargalhei muito enquanto eu fui acompanhando o Hugo, me encantando com ele, me identificando com ele. E também me encantei com outras dinâmicas aqui, como por exemplo as dinâmicas familiares, né? E não apenas família que a gente já conhece, mas as diferentes formas de se ter família. Além de que também esse é um livro lindo sobre autodescobertas. Amei demais, 5 estrelas, coração de favorito, e tem vídeo sobre essa história aqui no canal, link na descrição. E é por isso mesmo que eu o li antes, porque eu queria fazer o conteúdo sobre ele para sair no dia do lançamento. Olha como eu sou esperta. Em seguida, Hugo Flores, eu li O Beijo de Copas, de Nico Balladori. Mais um lançamento que aconteceu agora em maio. Essa é uma história de fantasia de 178 páginas, onde eu conheci Alice Liddell, uma jovem londrina de 18 anos, bissexual, que só quer viver a vida dela de boa, sem precisar cumprir tantos requisitos sociais chatos. E ela vai ver toda a sua vida se transformar porque vai se parar lá no País das Maravilhas depois de cair na toca de um coelho branco. E lá, Alice vai encontrar os habitantes daquele lugar sob uma maldição. Uma maldição que fez com que não lembrassem seus nomes e nem seus passados. E ao que parece, só Alice pode os ajudar, porque ela vai ter que enfrentar a Rainha de Copas, que foi quem jogou essa maldição por lá e também é quem detém um item muito precioso e mágico que vai fazer com que Alice possa voltar para casa. Se não ficou claro, sim, essa é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, só que sáfico. E não apenas isso, o coração de Alice vai bater mais forte justamente pela sua arqui-inimiga, Rainha de Copas. Essa é uma leitura extremamente envolvente e intensa, que eu adorei muito ler. É repleta de tensão e tesão. Eu defini muito esse livro assim. E mistura também mais um conto de fadas. Teve uma reviravolta que eu fiquei passada chocada e pra mim ela ficou com 4 estrelas e meia. E tem vídeo sobre essa história aqui no canal também, link na descrição. E depois de concluir a leitura de O Beijo de Copas, aí sim eu retomei O Fim do Mundo Entre Nós, de Helena Vieira. Um romance com ficção científica de 177 páginas. Nessa história eu conheci Celina, que tá passando por mais um fim do mundo, só que ao que parece, esse aqui é bem real. Um meteoro tá vindo em colisão com a Terra e esse meteoro é bem visível a olho nu. E faltando alguns dias para isso acontecer de fato, ela reencontra Benjamin. Benjamin, que é o irmão mais novo da sua antiga melhor amiga de colégio. Antiga porque Celina não tem mais contato com essa amiga, né? Elas cresceram, a vida foi acontecendo, elas perderam esse contato. Diferente de quando Celina o conheceu, hoje Benjamin é um homem belíssimo. Tanto que Celina fica até nervosa de estar perto dele. E Benjamin também fica nervoso por estar perto de Celina, porque Celina era sua grande crush quando ele era adolescente. E agora, eles vão juntos encarar esse meteoro e, além disso, viver grandes aventuras enquanto o mundo não acaba. Vão vivendo muitas aventuras bobas e gostosas, além de compreendendo melhor sobre si mesmo nesses últimos dias. Essa foi uma leitura extremamente deliciosa de ler, foi leve, foi envolvente. Mesmo falando do fim do mundo, ainda assim foi muito legal, porque essa era só uma característica de plano de fundo da história. Foi maravilhoso conhecer esses personagens e ir me encantando com elas. E aqui tem cenas hot, assim, que eu não preciso nem comentar, né? Muito bem servidas, porque Helena sempre nos serve um banquete quando a gente fala de cenas assim. Inclusive, durante a leitura no clube, algumas não, teve uma pessoa que comentou que achou que tinham muitas cenas hot, eu nem achei tantas. Mas é porque
porque isso aí vai muito do gosto de cada pessoa. Mas todo mundo amou a história. Aqui temos uma relação bicentrada apaixonante ir nascendo e acontecendo. E eu torcia cada vez mais pro mundo não acabar e eles ficarem juntos pra sempre. Adorei, 5 estrelas. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de maio de 2025. Você já leu alguma dessas histórias? Eu não abandonei nenhuma história que eu peguei pra ler esse mês. Todas as que eu peguei eu realmente li. Ainda mais que meu tempo tava corrido, geralmente eu leio isso por mês, assim, umas 4 histórias. Depende muito do tamanho das histórias. Mas geralmente eu leio isso, 4, 5 histórias. Então eu não peguei nenhuma mais que me fizesse querer abandonar. Todas as que eu peguei, eu li. Se você já leu alguma dessas histórias, conta aqui pra mim nos comentários o que foi que você achou delas. Se ainda não leu e tem vontade de ler, eu vou deixar o link pra elas aqui na descrição, porque aí você pode as garantir e as ler. Lembrando que 3 de 4 dessas histórias estão disponíveis no Kindle Unlimited. Só quem não tá é Os Dois Amores de Hugo Flores. Vou deixar na descrição também o link da assinatura do Kindle Unlimited pra vocês, porque de vez em quando rolam ótimas promoções e vocês podem ver se estão elegíveis para as adquirir. E lembre-se sempre de, antes de ler cada história, verifique possíveis gatilhos e classificações indicativas. No mais, boas leituras e muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!